Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Alex, eu sou artista aqui de Araranguá, grafiteiro, músico, sou professor também, arte educador, faço uma oficina lá na Casa da Fraternidade. Eu já trabalho com arte em Araranguá há 10 anos, tenho um ateliê lá na Divinéia. E aí fui desenvolvendo o trabalho com arte urbana, com grafite, com música. A gente agora está adentrando o ambiente escolar com uma oficina chamada Arucite Arte Urbana. Essa oficina de grafite, ela é resultado de um trabalho, desse trabalho de 10 anos, assim, trabalhando com grafite. Esse projeto é uma atividade bem interativa, assim, então é uma oficina e a gente inicia o trabalho e termina ele tudo hoje. Aprendendo desde o início, da parte de preparação da parede até a finalização do trabalho, utilizando as ferramentas, conhecendo as ferramentas e entendendo um pouquinho mais sobre a cultura hip hop. A gente também produziu uma cartilha que contém algumas informações sobre o projeto e também sobre o grafite e a cultura hip hop. Eu vou entregar para vocês. Pessoal, nessa cartilha tem algumas informações teóricas, umas curiosidades sobre o hip hop, mas também ela vai servir como nosso guia da oficina. E aí a gente vai seguir essa cartilha na atividade de hoje e a gente vai acompanhar algumas etapas de como que se faz um bom trabalho de pintura, tá? Então, ó, na primeira página já tem algumas curiosidades sobre a cultura hip hop. Então, o grafite é um dos elementos da cultura hip hop, que tem como base o DJ, o MC, a dança com o breaking e o grafite. Essa primeira página fala um pouquinho dessas características da cultura hip hop. Tem também algumas referências de artistas locais nos quais eu me inspirei. Existe o Erock, o Strong, a Gucci, artistas da nossa região que também trabalham com grafite e foram artistas que eu também observei o trabalho deles e acabei me inspirando também no trabalho deles para poder continuar o meu trabalho com grafite. E já dando início à oficina, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre a tag. Falar sobre essa tag aqui, que é a minha marca, né? A marca que eu deixo nos lugares, a forma como eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho a partir da arte, é a minha assinatura. Então, quando a gente cria o nosso símbolo, quando a gente cria a nossa marca, a nossa intenção é que as pessoas reconheçam a gente só pela marca. E essa marca traz uma mensagem, traz uma intenção também, né? A tag, ela traz também algumas informações sobre mim, partes características de mim, assim. Essa parte de cima aqui é por causa da minha sobrancelha, eu tenho a sobrancelha grande, e aqui é por causa do meu bigode, né? Então, eu introduzi isso dentro da minha assinatura, tá ligado? Não só coloquei o meu nome. Então, a nossa marca tem muito a ver com as nossas características. O que eu tenho como característica que eu posso trazer para um traço e na hora que eu for assinar esse trabalho, as pessoas vão conseguir reconhecer que sou eu. Mas quando nasceu esse desenho, ele não era assim. Ele era de um outro jeito, mas eu fui elaborando ele melhor para ficar mais parecido comigo de uma forma mais simples. Eu queria fazer tudo num traço só, que fosse rápido, e eu queria que tivesse uma identidade, as pessoas me reconhecessem a partir disso. Mas eu escolhi esse símbolo, demorou um tempo para poder escolher isso, mas tudo começou num rabisco. Então, eu falando sobre a tag, também quero oportunizar que vocês possam rabiscar a própria tag de vocês. A tag de vocês, ela tem que trazer alguma coisa característica de vocês. Tem que ter alguma coisa que as pessoas já reconhecem em vocês. Então, para mim, é o bigode. Para ti pode ser as tranças, para ti pode ser um brinco, e assim vai indo. Cada um tem uma característica, algo que representa vocês, que vocês gostam também, e que vocês vão conseguir traduzir isso para um traço. E esse traço pode ser bem simples, entendendo mais ou menos, né, o que é uma tag, o que é a marca que a gente deixaria. Eu gostaria que vocês tivessem um tempo de prática e de colocar as ideias para fora mesmo, de como seria a tag de vocês. Não necessariamente precisa ser um símbolo, um desenho, pode ser uma letra, pode ser o nome de vocês modificado. Quando eu assino assim dessa forma, eu já trago dentro dessa imagem aqui um monte de informação. E tudo isso começa nesse rabisco, de entender, pô, como é que eu vou colocar no papel a ideia que eu tenho. Tá? O rabisco é a gente colocar para fora as nossas ideias. E depois que vocês praticar, a gente já parte para uma segunda etapa, que já é a questão prática, né? A gente vai aprender praticando. Primeiro, toda ideia também nasce num rabisco.
Primeiro nasce na nossa mente, depois a gente rabisca ela de alguma forma e vai melhorando essa ideia com o tempo, né? E eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês rabiscar umas ideias. E quem tiver dificuldade de iniciar, me dá um alô, eu vou estar circulando também, a gente está aqui para ajudar. E aí vou dar esses 5 minutinhos para vocês rabiscar a ideia de vocês, beleza? Tem uma hora. Vou fazer redondo que é mais rápido. Ou tipo, tava me dando os pontos. O sétimo não teve tempo, mas o oitavo ele foi esse ano. Tem que passar pra lá. Ó, vocês viram, galera? Rapidinho, vocês encontraram alguma coisa em vocês que caracteriza vocês e aí já transformamos isso numa assinatura, né? Não necessariamente é essa que vocês vão usar para sempre, mas a partir dessa vocês começam a pensar sobre isso. Seguindo a cartilha, eu vou apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar. Eu trouxe aqui uma base de tinta acrílica branco, a gente tem corante também para fazer uma paleta de cor. Então corantes de várias cores também para a gente poder fazer as tintas, tá ligado? Esses corantes a gente vai misturar com a tinta acrílica e criar as cores que a gente vai fazer o fundo desse trabalho. A gente vai usar esses potinhos aqui para poder fazer as misturas, né? A gente vai usar essas bandejinhas aqui para poder estar colocando o material também. E aí a gente vai usar pincéis de tamanhos variados, rolo, né? De tamanhos variados também. E aí, aquela ferramenta que a gente já conhece bastante quando fala sobre grafite, o spray. A gente também vai usar o spray. Esse é um spray que é preparado para arte urbana. E aí, esse spray é um spray de boa qualidade, é um spray que não é aquele spray multiuso, né? É um spray já preparado para esse tipo de trabalho mesmo. Que aqui vocês estão vendo que ele está sem a tampinha, né? Que a gente chama de cap. Cap em inglês é boné. Então é o que fica aqui em cima, o bonezinho da lata, né? É a tampinha do spray. E a gente tem aqui algumas diversidades de tampa, que cada uma sai um traço diferente. E aí eu trouxe caps diferentes para a gente utilizar e a gente experimentar esses traços diferentes. E também tem uma ferramenta aqui que eu já utilizei, mas eu vou apresentar para vocês, que é a espátula. Essa ferramenta aqui foi utilizada na preparação da parede daí. Para poder raspar a parede, tirar algumas sujeiras, né? Quando eu vim preparar a parede, eu fiz isso. Tinha algumas colas aqui, ó, e eu tirei. Ainda tem um pouquinho aqui, ó. Se a parede estiver descascando, é interessante que a gente utilize a espátula antes para raspar toda a parte da parede que está descascando, para depois fazer a pintura. Essa sujeira, esse descascado, é bom eu tirar antes de pintar por cima. Porque se eu pinto por cima de uma parede que está descascando, logo depois essa parede ela vai descascar e o meu desenho vai sair fora. Então eu tinha que passar um selador na parede, antes de passar um fundo preparador, para depois aplicar a minha pintura, para poder ter uma durabilidade melhor, né? Na preparação da parede, é dessa forma que a gente tem que pensar, nas camadas, colocar os produtos que vão proteger a parede antes, para depois começar a fazer o trabalho. Todo esse processo aqui, galera, de preparação da arte, eu já fiz antecipado. Esse próximo processo agora, depois do fundo preparador, já é começar a fazer o desenho, já é começar a fazer a arte, tá ligado? Ela já tá acontecendo, né? Mas tudo isso até aqui foi uma preparação para daí sim a gente chegar com mais firmeza, com o spray, com os pincéis, tá? E iniciar a arte assim. E aí, logo depois, eu venho com a ideia que eu tenho. E aqui na cartilha tá como desenho digital. Esse desenho digital que a gente fala é o meu rabisco do desenho que eu vou fazer. E aí eu estou utilizando aqui uma ferramenta no iPad. Eu pensei numa arte e fiz um rabisco de uma ideia. Trouxe alguns elementos e dentro dos assuntos que a gente vai tratar,
a gente vai usar esse AruCity como base central aqui do nosso desenho. A gente vai centralizar a mensagem do AruCity. Mas também a gente buscou trazer alguns elementos de fauna e flora local. Então, fauna e flora, a gente está falando dos nossos animais da nossa região e das plantas da nossa região. Cada lugar tem suas características locais, né? A sua cultura local, a sua comida local, mas também tem a sua forma natural ali. Os animais que são dali, os pássaros que são dali, as plantas que são dali, as folhagens, as flores. Eu já tinha pensado num desenho antecipado para a gente ter como plano de fundo aqui para nossa arte. E aí, o rabisco é esse aqui, ó. É um beija-flor e um bem-te-vi. Aqui a gente escolheu o peixe, a gente escolheu o boto. Então, o animal da nossa fauna, para representar a nossa arte aqui, vai ser um macaquinho. E aqui para o Maria Garcia Prestes vai ser a arara. Então a gente vai colocar uma arara aqui e a gente vai fazer dois personagens, duas crianças, voando num avião de papel. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o rabisco do desenho que a gente vai fazer. A gente vai fazer junto, tá? Eu vou finalizar ele, mas vocês vão ajudar a preencher. Vamos praticar. Aí, para fazer esse trabalho aqui na parede, a gente vai passar agora para a próxima etapa aí, do exercícios de grid. O que é o exercício de grid? A tradução grid é marcação. É uma técnica de aumentar o desenho, tirar o desenho da folha e passar para um lugar maior. Essa técnica de grid que eu vou mostrar para vocês está sendo bem utilizada assim no grafite. Por que a gente marca a parede primeiro? Porque depois eu sei certinho aonde que eu vou desenhar. Para marcar essa parede, eu tenho que entender mais ou menos qual a área que eu vou querer utilizar. Se eu começar meu desenho sem rabisco, sem fazer essa marcação, eu não sei que tamanho vai ficar a arara. Eu não sei que tamanho vai ficar a letra. Agora a gente já sabe mais ou menos a área que a gente vai usar e a gente vai marcar a nossa parede fazendo a nossa tag. Daí eu quero convidar vocês para treinarem a tag de vocês na parede, ligado? Utilizando o spray já. Quem se disponibiliza aqui a vir fazer um exercício comigo? Chega aí. Vou pedir para colocar um par de luva. E aí, pessoal, também... Aqui, ó, passa aí. Vou pedir para vocês botar uma máscara. Todo mundo mascarado de novo. Então, Júlio, tem que passar a lata. Primeira coisa que a gente deve prestar atenção, pessoal. Para que lado que está apontando o spray, né? Para a gente não pressionar a lata com o cap virado para a gente. Porque sempre que eu pressiono a lata, ó, sempre sai um pouquinho de tinta. Então é só para tomar cuidado, tá? Também outra coisa bem importante. Sacudir a lata antes, mexer bem a lata. Porque a tinta que está aqui dentro, a gente precisa misturar bem ela. E aí fazer um teste antes. Mirar ele pro lado, mais para baixo assim, ó. Daí até tu ver que tá saindo a cor que tem dentro da lata, né, ó. Tá saindo a cor, né? E aí, tem 3 regrinhas que a gente vai aprender agora, que é a pressão na lata, a distância da parede que eu tô e o tempo que eu fico em cada lugar. Eu vou fazer um exercício aqui, ó, de vários pontinhos. Eu vou fazer só uma vez, eu vou apertar e soltar, vou fazer bem pertinho e agora eu vou afastando. Eu consigo fazer um pontinho menor. Com o mesmo cap, só diferenciando a pressão e a distância. E aí, além dos pontinhos, também tem os traços. Esse traço eu fiz na mesma distância, com a mesma pressão, com o mesmo tempo. Se eu mudar o tempo, já fica diferente. E a distância, ó. Eu fiz mais devagar e ele ficou um traço maior. Às vezes eu quero só preencher, às vezes eu quero fazer só um traço que não é bem definido, eu posso me afastar. Se eu quero mais definido, então eu tenho que ir mais perto da parede. Então assim, o exercício, meu mano, que a gente quer fazer é tentar fazer o traço igual esse aqui como um caderno de caligrafia. Quando a gente repete uma letra, repete um traço. Primeiro, vamos fazer uns pontinhos. Primeiro bem pertinho, vai distanciando a lata para tu ver. E depois faz os traços também. Pode fazer algumas formas. E aí testar a tua tag também. Então assim, a oficina, ela quer que tenha mais prática do que tanta teoria.
né? Então é isso aí, vamos para a parede, Maria. Então, pessoal, o que o David está fazendo são exercícios para entender a pressão, a distância da parede e o tempo que a gente fica em cada lugar. Então, dependendo da pressão que eu faço no spray, dependendo da distância que eu estou da parede e dependendo do tempo que eu fico em cada lugar, eu tenho um traço diferente. Conforme eu vou criar alguma coisa, eu posso utilizar ou não dessas técnicas, tá ligado? Ó, aqui tu começou bem fraquinho, né? Aqui tu acelerou e distanciou. Então ele não ficou tão firme. Aí tu pode tentar... Pode continuar. Ó, massa. Já ficou melhor, né? Já ficou mais preenchido. Nossa, é muito difícil. Não, tá conseguindo, pô, tá suave. É difícil e tu tá conseguindo, então quer dizer que tu consegue fazer coisas difíceis, viu? Olha aí, pô. Aí. Pode chegar bem pertinho, pode apertar. Ó, tá bom? A gente não tá falando sobre certo ou errado, a gente tá testando. A tinta escorre quando a gente fica muito tempo num só lugar. Aí ela acumula e escorre, porque fica muita tinta num só lugar e aí ela escorre, ó. Ó, aqui onde está apertando, pode botar o dedo um pouco mais pra frente, assim, ó, isso. E aí, quando a gente vem para ferramenta spray, a gente fica com um pouco de receio e acaba fazendo muito rápido. Mas se a gente fizer muito rápido, quase não pega. Se eu fizer mais devagar, aí ela fixa mais. Tem algumas coisas que a gente vai aprender também, só pegando o spray, que se a gente deixa ele bem retinho, ó, ele sai bem de frente para a parede. Mas se eu já mudar ele um pouquinho de lado, ó, esse lado fica firme e esse lado aqui fica mais esfumaçado assim, né? Então depende muito aonde eu vou querer pintar, onde eu quero fazer. Se eu quero deixar um lado limpo ou se eu quero deixar o outro lado. Posso fazer para baixo e para cima também, tá? Só que isso a gente vai utilizar mais nas técnicas depois de pintura, tá? Essa forma aqui a gente vai usar mais na técnica de pintura. Uma coisa também que é bem importante no grafite é a observação, né? Claro, enquanto um está fazendo, a gente vai observando, observa o trabalho dos outros também, mas o seu próprio traço. Aqui ele começou bem reto e aqui ele foi mais para baixo e se distanciou, né? Faz parte, a gente está começando a se familiarizar com a ferramenta. Então, ó, se eu faço assim, ó, e saio, o meu traço muda, tá ligado? Então, para fazer um traço mais uniformizado, assim, ó, mais firme, né? Aqui, ó, igual o amarelo aqui, mantendo a lata sempre retinho assim com a parede, tá? Tá, ó. Isso, ó, se for mais devagar, ele preenche mais, ó. Se for rápido, ele faz esfumaçado. Aí, ó. Qual o tipo de traço tu vai querer fazer? Ó, se eu chego mais perto, ele fica mais firme. Se eu fico mais longe, ele fica mais esfumaçado. Então, na hora que eu for fazer, ó, como que eu vou querer deixar esse traço? Se eu quero deixar ele firme, aí eu tento copiar o movimento que eu fiz para deixar esse, né? Mais perto, mais devagar, tá ligado? Porque se a gente fazer muito rápido, ele nem pega. Então, ó, eu tô longe e fiz rápido, aí não pega. Se eu chegar perto e ficar mais devagar, aí ele pega, né? É isso aí, né? Ó, então, ó, desse lado aqui, ó, ele ficou mais esfumaçado e esse aqui já ficou mais firme, né? É bem simples e bem óbvio depois que a gente fala sobre, né? Mas a gente precisa passar pela experiência para entender, né? Isso, pode ser. Ó, aqui começou pertinho, aqui não tem problema. Tá só aprendendo. Ó, aqui tu já tava bem mais longe, ó, viu? Mas é isso, pra te experienciando, né? Tem que saber como é, né? Mais pertinho, mais definido. Isso, ó, quanto mais pertinho, mais definido fica o traço. Ó, chega mais perto. Entendeu? Aí agora o mais perto, né? Tu viu que ele fica mais firme? E aí tu pode fazer o teu nome mais perto da parede, ó. Viu, ó? Quase Aí, colado. isso, quase coladinho com a parede mesmo, assim, ó. Tenta manter a lata assim, ó. Eu sei que não tá acostumado ainda, mas tá tranquilo. E pode chegar bem pertinho. Bem pertinho. Isso, ó. Viu? Aí, ó. Tá mais perto. Isso, porque daí, ó, aqui ele fica mais esfumaçado. A tinta vai pra parede também.
Mas para te deixar o traço firme assim, é quando tu chega bem pertinho mesmo, tu quase encosta a lata ali, quase encosta esse teu dedo aqui, ó. Isso, para fazer o traço retinho assim, ó, mantenha a lata reta. Mas, como tu tá se familiarizando com ela, não tem problema, não precisa se pressionar não, tá suave. E assim, ó, quando tu for aqui nessa altura aqui, tenta manter a latinha sempre assim, ó, tipo, reto com a parede. Aí se tu quiser fazer mais pra baixo, tu tem que manter ela assim, ó, como é que fica a tua mão, ó. Ligado? Tu mexe bastante o punho, ó. Aí, é isso. Ah, se for mais pra baixo, daí tu baixa um pouquinho e faz. Naquela questão da postura. Pode tirar um pouquinho, isso, um pouquinho mais perto. Mas viu, legal, tu já percebeu? O mesmo já falou, ah, tem que ser um pouquinho mais perto. Então tu vai fazendo. O próximo pode fazer um pouco mais perto ainda. E se tu percebeu, aqui começa bem em cima, ó, e depois ele sai. Porque tu faz assim, ó. Faz assim e bota pra baixo. Tenta manter ele sempre reto, assim, ó. Aí, ó. Pode fazer um pouco mais perto e um pouco mais devagar. Aí, daí ele preenche bem. Quando for apertar, pode apertar até um pouco mais no meio, assim, um pouco mais no centro. Vai ser mais fácil. Aí, ó. Ah, legal, ó. Tamanho dos pontinhos. Aí depois pode tentar esses traços, assim. Aí, legal. Ó, galera, que legal, ó, porque a observação, ela é bem importante, ó. Então, tipo, agora todo mundo já entendeu, assim, como que eu já começo a fazer os exercícios, né, como que eu vou fazer o meu tracinho. Só a gente precisa dessa experiência. Pode crer, né? Obrigado. Além do exercício de vocês virem praticar e ver como é que faz, utilizar a ferramenta spray, essa é o grid. A gente marcou a parede para fazer o desenho. E agora a gente tem esse rabisco na parede, que é o rabisco de desenho que a gente tem, né? E depois a gente entra para o preenchimento. Nesse rabisco, eu vou já mais ou menos, observando a parede, determinar o lugar onde vai ficar o meu desenho. Vou fazer aqui como uma linha do horizonte, assim. Vai vir mais ou menos até aqui, assim. Aí nessa altura aqui e até aqui. E aí eu faço o rabisco antes, para eu saber certinho aonde que eu vou colocar as tintas depois. A hora que eu fizer a mistura da tinta, eu vou saber que eu posso pintar o fundo, então eu vou pintar só essa parte aqui, ó. Eu não preciso pintar tudo para pintar o A por cima. Eu posso pintar só essa parte aqui, ó, e daí depois já ter esse espaço aqui para pintar o A certinho com a outra cor que eu queira. E assim, pessoal, eu posso chegar na parede direto e já fazer o desenho? Posso, mas para chegar nesse processo de chegar na parede e já fazer direto o desenho, eu tenho que estar bem seguro, né, do meu traço, tenho que saber muito bem o que eu quero já fazer, né? Mas até isso é o que? Experiência, prática, leva um tempo e é normal. Ó, vocês vão ver que eu tô fazendo um rabisco, né? Eu espero que ninguém se ofenda aqui que eu tô passando por cima do desenho, entendeu? Porque, assim, a gente, né, acabou de fazer um negócio, pô, já vamos passar por cima. O grafite a gente também tem um ensinamento do desapego. Porque a gente vai ali, pinta uma parede, logo depois alguém vai lá e pinta essa parede de novo. E pinta a parede de outra cor, e alguém compra o espaço e pinta uma logo de uma empresa, depois a empresa é vendida e pinta a logo de outra, e acaba sempre assim se apagando, né? Então o desapego a gente está sempre praticando. Então aqui embaixo, ó, até onde a gente alcança, e vai ser tranquilo para vocês, a gente vai encher de folhas e folhagens, assim. Ó, aqui tem uma folha, aqui vai ser outra folha. Eu vou fazer uma aqui que talvez alguém conheça, que é uma espada de São Jorge. É isso aí, pô. Sai fora, olho gordo. Em vez de colocar a letra I do Arucite, eu vou colocar uma planta, que é uma espada de São Jorge. E no Y aqui, no lugar do Y, eu vou colocar o rabo de baleia.
que daí é como se fosse o Y aqui dentro, né? E no R, eu vou fazer aqui também, ó, uma coisa que eu tenho característica no meu desenho, que é o bigode, né? Eu vou deixar o R aqui no bigode. Eu vou ter que trazer um pouquinho pro lado aqui, ó, por causa da janela. Ó, e assim, pessoal, ó, eu comecei o trabalho, eu rabisquei e não tá do jeito que eu quero. Não tem problema a gente pegar e mudar a ideia para melhorar ela, tá ligado? Eu quero fazer o trabalho do melhor jeito possível. Pô, se eu já fiz aqui e eu observei que tá errado, não tem problema eu chegar e fazer de novo, tá ligado? Começou a fazer o rabisco, viu que não ficou do jeito, não ficou do tamanho, não ficou no lugar certo, pode começar de novo e tá tudo bem, tá ligado? Normalmente a gente imagina que vai conseguir fazer tudo de primeira, né? Vai ficar certo, mas olha só, é preciso exercício, é preciso a gente treinar, tá ligado? O erro faz parte. Ah, o C não ficou do jeito certinho que eu quis, tá ligado? Mas eu quero fazer ele maior aqui, ó. Então eu, ó, venho aqui. Ah, agora pra mim ficou melhor. Ficou melhor aqui. Não se prendam à primeira ideia apenas, tá ligado? Tu tem uma ideia no início e conforme tu vai realizando ela, ela vai melhorando, porque a gente vai mudando assim, conforme tu vai pintando, vai ver que uma cor não combinou com a outra, e se tu tem disponibilidade de outras cores, tu pode incluir essas outras cores. Então, sem medo de apagar ou pintar por cima, porque a ideia final é fazer o melhor que a gente puder. Então a gente vai colocar aqui, ó, um boto, só como se ele estivesse emergindo assim. Aqui vai ficar uma onda, tá? Vai ficar para cá uma onda. Aqui vai ficar um surfista. E aqui vai ficar o nosso pescador no barquinho. E ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu vou deixar espaço para a gente fazer também umas flores, né? Ó. Ó, tá. Ah, vai ficar muito legal, galera. Vai ficar muito legal. Eu vou fazer aqui, ó, a espada de São Jorge. Vou fazer um pé de arruda. Vocês conhecem a arruda? Não? Ainda não? Aqui atrás, ó, aqui por cima, é a silhueta do Morro dos Conventos, ó. Tá ligado? Quando eu falo silhueta, assim, só o contorno, né? E aí aqui, bem aqui em cima, a gente vai colocar o farol do morro. Eu tenho aqui também a referência de um beija-flor. E eu vou usar essa referência do beija-flor aqui pra gente fazer ele aqui, pra deixar ele bem bonito. Vamos ver onde é que ele vai ficar. Se aqui ficar a asa dele, ó. Ó, ele vai ficar por trás da flor aqui, tá? Fazendo a marcação na nossa parede, a gente já sabe onde é que estão os elementos que a gente quer preencher. Quando eu for preencher a parte aqui do morro, eu posso pensar daí na flora local, eu posso pensar, quais as folhas eu conheço daqui, quais as flores eu conheço aqui, quais as cores que tem ao nosso redor. A gente também quer instigar vocês a, tipo, não precisa se comparar com o outro, né? Achar que o teu é pior e o outro é melhor. É só diferente, para que a gente tenha coragem de vir aqui, rabiscar e colocar a sua ideia em prática, sem ter essa pressão, assim, de achar que tá ruim ou que tá feio, tá? Com a marcação da parede, com o rabisco do meu desenho, a gente parte para essa outra parte aqui, que é o preenchimento. A gente vai preencher cada espaço com uma cor, que a gente vai produzir aqui, uma cor diferente da outra. Como a gente está participando de uma atividade artística, não necessariamente a gente precisa se prender à regra. Não é porque a grama é verde que eu vou pintar a grama de verde. Eu posso pintar a grama de roxo, eu posso pintar a grama de vermelho, tá ligado? Porque a nossa atividade, a gente não se apega nessa parte, então a gente está mais livre para isso, tá? Então, agora começa também essa minha parte de alquimia, né?
pegar, misturar a tinta branca com outros corantes para poder pegar essas cores que eu quero realizar. Eu vou usar a tinta acrílica para fazer o preenchimento da parte que vai na silhueta do morro, a parte que vai aqui do mar. Aqui, essa parte aqui, depois eu vou fazer no final, tá? Esse Aro City. Mas vamos preencher aqui também essa parte de trás aqui, ó, do morro, tá? Então assim, eu vou precisar da ajuda de vocês também, mas aí é isso. A gente vai usar pincel e os rolinhos que a gente tem. Eu vou estar olhando também, vou estar ajudando também, mas quem que quer aqui me ajudar a poder fazer isso aí? Então tá, chega aí. E aqui, pessoal, aqui é tinta acrílica, tinta acrílica branca. Eu vou botar um pouquinho de branco e fazer uma cor que eu quero. E agora fica uma alquimia bem legal, galera, porque daí vai surgindo cores que a gente não sabe nem o nome. E o fundo que a gente vai fazer vai ser verde. Ah, mano, aqui ó, pode colocar. O corante a gente vai colocar algumas gotinhas, e aí ele vai pigmentando a tinta branca, ele vai misturando assim. Não necessariamente ele vai ficar essa cor aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então assim, se eu quero fazer uma cor mais viva, uma cor mais forte, eu tenho que botar um pouquinho mais de corante. Aí a cor fica um pouco mais forte. A gente vai observando e vendo como a tinta vai ficando até o tom que a gente quiser. Uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, quando a gente está misturando a tinta assim, a nossa tendência já é misturar tudo de uma vez só, né? Eu vou te ensinar agora uma técnica aqui para a gente conseguir pegar um tom e depois ir acrescentando ele. Eu posso pegar o corante, colocar só desse lado aqui, ó, e só nesse lado fazer um tom mais escuro, ó. E conforme eu vou querendo clarear ele, aí eu vou trazendo aquela tinta de lá para cá. A gente não pode ter mais corante do que tinta, tá ligado? Porque o corante em si, ele não é para pintar a parede, ele é para pigmentar a tinta base que a gente vai pintar a parede. Aqui no potinho eu botei um pouquinho de corante. Então eu botei o corante diverso, aqui a gente tem várias cores. Usando o pincel, vocês já vão misturar a cor mesmo aqui, tá? Clássica, né? Clássica misturinha do azul com... Aí, ó. Alquimia, não sempre é alquimia. Isso aqui é arte. É isso aí. Exatamente. Pessoal, e aí como trabalhar com a ferramenta, né? Com o pincel, galera, é muito fácil. Todo mundo já pintou, né? Então não tem mistério. Quando a gente vai pintar na parede também, o que carrega a tinta é as cerdas do pincel, né? Não precisa trabalhar com o pincel muito carregado assim, ó. Pegou a tinta, tira o excesso aqui, ó. Tira o excesso e vai para a parede. Aí é um pouco mais de paciência, tá? Com a tinta acrílica acontece isso que eu gosto muito, ó. Esse degradê, assim, ó, ele fica em movimento. Eu posso pegar um pouquinho mais de corante, ó. Ó, ele fica diferente, cara, ó. Tendo um pouco de paciência, ó, eu vou preenchendo essas partezinhas, ó. Eu vou preenchendo, então paciência, ó. Com paciência eu consigo preencher um espaço legal. Com o pincel, nessa parede aqui, pessoal, onde tá o azulejo aqui, ó, eu vou usar o pincel como uma ferramenta que me ajude a pintar essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte aqui de dentro primeiro, ó. Tá? Cada lugar, cada parede vai trazer um pouco de dificuldade, né? Vai trazer as suas dificuldades, né? Seja a altura, seja a distância que eu tenho para poder pintar. Ó, com o pincel eu vou acelerando esse processo de pintar aqui no meio. Mais alguém quer vir aqui? Dá-lhe, Val. Pessoal do rolinho, só o rolinho pequeno cabe aqui, ó. Esse aqui não cabe, então daí tu pode usar com esse aqui, ó. Pode. E agora? Aqui, ó, tem rolinho também, ó. O pessoal que tá com menor, pode misturar com esse aqui, ó. E daí depois usar o rolinho. Aí nós vamos pra cima aí. Tem a parte do mar, aí aqui em cima, e aqui em cima vai, né? Agora é mais pintar mesmo. Isso, pode fazer bem expressivo mesmo assim, tá ligado?
Pode passar assim, ó, só preenchendo assim, ó. Porque depois, a hora que a gente fizer a parte final ali, aí isso vai fazer diferença, tá ligado? Achei legal. Vou botar mais um pouquinho de verde? Eu quero ele mais preto. Tá, então né, vamos botar um branco nele aí pra ver o que vai dar. Ó, agora eu fiz um verde mais decente, assim. Vou botar ele pra ver. Ó, aqui eu tenho algumas plantinhas, eu tô fazendo elas todas assim, ó, tipo espada de São Jorge, tá? Depois eu contorno, faço um sombreado, umas paradas. Você que tá com um pouco de água ali. Tá ligado? Do lado da porta do banheiro tem uma parada mais redonda ali, né? Ali eu quero fazer um sol. Alguém quer pintar o sol? Alguma coisa amarela? Não, mas tranquilo. Pode ir. A gente quer fazer algumas folhas aqui também, flores. Algumas flores onde tá verde. Isso pode ser assim, ó. Ah, legal, ele tem uns grafite, né, no trem. Ó, sabe por que o grafite no trem? Eu comecei a ir pra Criciúma, pra ver como que os caras grafitavam, pra olhar, observar outros grafite. Vem aqui, ó, calma aí um pouquinho, vem um pouquinho pra cá, ó. Daí pode fazer assim, ó. Pode chegar mais pertinho ali, ó. Tá. Então, vamos pintar a parte... Eu quero. Então vem aqui, ó, vamos aqui no morrão aqui, ó. Ah, esse aqui daí eu vou pintar, daí não precisa. E daí eu venho com o spray, pá, daí a gente faz aquela parada. É, puxa o mais escuro aqui, mais pro lado, né, que vai estar mais pra trás. Não dá nada. Seja colorido. Pode fazer aqui também. Pintar esses meios aqui, ó. Aí eu deixo ela por cima aí, ó. Isso, vai ficar legal, galera. Acho assim, se ficar um pouquinho diferente, não tem problema também, porque daí fica legal, é uma coisa que time da outra. Aí eu vou deixar vocês aí com a criatividade de vocês. Bem instigado. Tem muita coisa para pintar, né? Esse projeto, ele está também servindo como referência para diretor. Então vamos preencher esses espaços e aí depois eu vou com uns detalhezinhos, mas já tá ficando bem legal, galera. Tá? Fica tranquilo, tá massa? Melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Aí depois disso eu fui, ó, agora é melhor essa tinta, é melhor esse pincel. Fechou, pessoal? Tá, vamos dar continuidade então, tá? Observando o desenho, a gente já preencheu essa parte. Esse processo que eu vou fazer agora é o das técnicas mistas e acompanhando a cartilha é o próximo processo. Então agora vocês vão acompanhar que eu vou pintando com o spray, e eu vou usar spray agora, e vocês vão vendo que conforme eu vou preenchendo o desenho, a técnica ela muda, porque depende muito do que eu quero pintar. Conforme eu vou fazendo, eu vou falando algumas coisas sobre a técnica, tá? Agora é mais observação e enquanto eu vou fazendo, eu vou falando algumas coisas, tá? E assim, ó, eu vou usar uns cap diferentes, pra vocês darem uma olhada. Esse cap que a gente usou, esse preto aqui, é o skin, o universal, que a gente chama, né? E aí existe um outro cap, é o fat cap. Esse aqui é o fat cap. Só para vocês terem uma noção, eu vou fazer um aqui para vocês verem o tamanho do traço. Tá ligado? Ele acelera os processos, tá ligado? Então foi criado para ser mais rápido. Mas como ele é mais rápido, ele também gasta mais rápido. Então eu tenho que saber usar ele, a hora que eu vou usar ele, para que eu vou usar ele.
Olha o tamanho do teto que eu consigo fazer até pequenininho também, ó. Eu consigo fazer um pontinho pequenininho com ele. E aí fica bem mais rápido até, né? Ó, aqui aconteceu uma coisa, ó. O pessoal fez o fundo, né? E aí eu, fazendo o fundo lá, ó, a tinta acabou vindo para esse lado aqui. Quando eu pintar aqui por cima, acontece essa sobreposição das cores, né? Isso a gente chama de recorte. É quando tu tá com um material bom e a tinta se sobrepõe. Então eu continuo aqui, ó. Ó. Que ela ficou por baixo. Que ela ficou por baixo. E aquela ficou por baixo. Deu para entender? Sim. Beleza. O meu trabalho, ele não é puxado tanto para o realismo. Eu utilizo das técnicas, mas o meu trabalho é mais ilustrado. Ele é mais uma ilustração, é um desenho, algo mais traçado. Então, não necessariamente eu preciso desenhar a grama, tá ligado? O que a gente está fazendo é pintar a grama. E aí acontece uma coisa bem legal, a subjetividade. Ligado? O nosso cérebro, ele compreende a arte como um todo, ele compreende o que a gente está vendo e ele termina a arte para nós. Traz essa subjetividade de que ali tem um matinho, que ali tem uma grama. Então o grafite não necessariamente é o traço perfeito, ele é a subjetividade também. Isso também dá um pouco mais de liberdade na hora de criar, tá ligado? Eu não estou fazendo igual, eu estou representando aquilo, então eu estou ilustrando aquilo, mas eu não estou copiando, fazendo igual, tá ligado? Então tem várias técnicas, tá? Ó, eu não me preocupei agora nessa separação, porque eu sei que depois eu vou fazer um traço com uma cor mais escura, que vai separar isso aqui. Então, como eu já sei o tamanho do traço que eu posso fazer, eu posso deixar essa parte aqui. Como a gente está trabalhando por camadas, a gente fez o fundo, depois os traços, depois o rabisco. Agora eu não preciso me preocupar tanto com fazer bem certinho, porque eu vou querer fazer esse traço ao redor. Agora eu posso usar essa brincadeira da mão aqui, ó. Eu não estou fazendo um traço reto, ó. Então eu quero fazer essa pétala. Eu jogo para cá, ó, porque eu quero deixar mais esfumaçado para cá. Agora para baixo, ó. Aí eu vou acompanhando o lugar que eu quero. Depois, na hora que a gente for finalizar, vocês vão ver como isso faz toda a diferença. Ó, aqui já deu uma diferença bem pouquinho, ó. Preciso fazer isso, ó. Quando eu tô aqui muito perto, eu às vezes me perco no traço e eu não lembro aonde é as coisas. Então, às vezes eu vou pintar aqui e eu pintei uma coisa a mais. Então eu tenho que dar essa saída, porque a observação é muito importante. Tá do jeito que eu quero? Ainda não? Preciso pintar mais? Pintei do lado errado? Ou não? Tá tudo bem? É isso que eu preciso observar. E aí volto pro trabalho. Ô pessoal, o que vocês estão achando? Estão achando que tá ficando legal? Eu vou fazer um degradê. Eu vou aproveitar esses tons que eu tenho aqui para fazer um degradê nela também. Vocês já ouviram falar do termo degradê? Já, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Eu misturo as duas tintas, mas sem fazer um traço que separe bem elas, tá ligado? Ó. E assim, ó, pode ver, quer dizer, pode ouvir, né? É ver e ouvir. Eu não fico apertando o spray direto. Vocês podem ver que eu sempre aperto e paro, porque ó, é sempre assim, ó, aonde eu quero que ele vá. Não seguro ele direto, eu tô sempre apertando e soltando ele. Então fica esse barulhinho, porque eu tô sempre apertando e soltando ele. Vocês já ouviram falar na planta pirapiroba? Então assim, a folha da pirapiroba, ela é tipo um coração, mano.
ligado? Isso eu aprendi com a minha avó. E aqui no R, eu coloquei a perninha do R como se fosse o meu bigodinho. Se eu tenho uma parede toda verde e eu faço um traço branco, ele se destaca naquele espaço ali. Então, no meio da cidade, com tantas informações, outdoor, luzes e fachada de loja, prédios de várias cores, como que o meu trabalho se destaca no meio desse cenário, né? Então, se eu fizer ele bem destacado, e essa parte agora dos traços, contorno, subcontorno, isso é os detalhes finais, tá ligado? Essa parte aqui, ela é bem importante, assim, porque é a finalização do trabalho, né? Pô, é isso aí, né, galera? Uma salva de palmas para vocês. Ô, pessoal, é isso aí, tá? Não sufoca o artista, né? Acreditar, nunca mais pare de acreditar, não pare de acreditar em si mesmo.